Reta final nas discussões climáticas da Conferência da ONU, que acontece em Belém, a COP30. A gente segue na Zona Azul, área diplomática, área de discussão e conversando com os especialistas que podem trazer para a gente explicações do que acontece nesse evento tão importante das Nações Unidas. Hoje, aqui comigo, o gerente de clima do Pacto Global da ONU, Daniele Melo Freire. Daniele, obrigada por atender a gente. Muito obrigada, Isabela. Agradeço o convite e agradeço convidar o Pacto Global da ONU aí para trazer o ponto de vista do setor privado. Dani, para começar, eu queria que você explicasse para quem está ouvindo a gente a importância dessa COP, não só para o setor público, porque a gente já sabe o que os governos podem fazer, o que os municípios podem fazer no mundo ideal, mas o que as empresas podem fazer, e é aí que o Pacto atua, né? Exatamente, Isabela. Bom, não é nem que as empresas podem fazer, é o que elas devem fazer, e é justamente por isso que cada vez mais eu fico muito feliz de ver realmente cada vez mais a participação do setor empresarial dentro de uma conferência que é um ambiente multilateral, e ele só é possível de se funcionar não só com a participação das partes, ou seja, dos países, parte do Acordo de Paris, aqui da Conferência de Clima, mas com a sociedade civil e também com o setor privado. Só assim a gente consegue entender como que as empresas de fato podem e devem reduzir as suas emissões, que são as principais responsáveis pelas emissões dos gases de efeito estufa, mas também atuar frente à adaptação climática, inclusive dentro das comunidades onde elas têm operações. E tem também a discussão do financiamento climático, que é sempre uma dor de cabeça para os países e que em alguns fundos atuam ao lado das empresas, de instituições privadas, então eles também podem fornecer essa verba, né? Devem também fornecer, exatamente. Eu gosto sempre de trazer um resumo muito básico, assim, de uma tradução básica aquela jornada Baku a Belém, né, o Roadmap Baku to Belém, que se estendeu de 100 bilhões, foi para 300 bilhões no texto, e aí existe a necessidade de expansão, a necessidade é o convite para se chegar em 1,3 trilhão dessa rota de financiamento climático, que deva partir dos países do norte global aos países do sul global, mas não só. Há também um convite para que se faça acordos bilaterais entre países do sul global, por exemplo, um acordo bilateral entre Brasil e Indonésia, para que haja essa transferência financeira, mas também transferências financeiras de fundos filantrópicos e fundos privados. A gente, inclusive como Pacto Global, conseguiu fazer um mapeamento bastante importante para o setor do transporte comercial rodoviário, de que já existem 12 linhas de financiamento, tanto para troca de frota, implementação de biocombustíveis ou eletrificação e até mesmo de infraestrutura para 5 alternativas tecnológicas para veículos de longa distância, além de 9 mecanismos de incentivo existentes já no Brasil também para esses três pilares: troca de frota, infraestrutura e troca de biocombustíveis ou eletrificação. Então, é sim necessário esse mix de financiamento climático, né? O Sustainability Blended Bonds, os Green Bonds, e não só, né? Sempre que é possível haver um mix de fundos climáticos filantrópicos com fundos e investimentos privados, até mesmo com bancos de desenvolvimento, para que haja investimento em projetos de soluções baseadas na natureza, como eu agora mencionei, investimento em biocombustíveis, infraestrutura para combustíveis mais sustentáveis, entre tantas outras opções de desenvolvimento sustentável empresarial. Daniele, a gente teve nas últimas COPs uma dificuldade da presença popular pelo papel ali da política de cada país. Aqui no Brasil tem sido diferente, porque a gente está falando de um país democrático. E você tem um olhar específico também para a relação do clima com a sociedade e com as mulheres. Explica um pouco para a gente como cada parte da sociedade pode ser mais impactada por essas mudanças. Perfeito. Bom, primeiro aqui trazendo até o aspecto como cidadã, eu estou muito orgulhosa porque para mim realmente a gente já tem uma COP histórica por essa participação social, com tanta representatividade de povos tradicionais e indígenas. Inclusive, acho que a gente também, eu gosto muito de uma fala e uma análise que o nosso diretor executivo Guilherme Xavier traz, que essa conferência ela precisava trazer um legado estatal para o estado do Pará, um legado brasileiro e um legado, obviamente, que é o que o ambiente multilateral das Nações Unidas se pede, que é global.
Para o Estado é nítido que há muitos legados, não só de infraestrutura, mas vou também citar uma belenense que falou assim, essa COP nos devolveu a nossa autoestima. E eu achei isso muito bonito também, né? Porque a COP eu acho que a energia brasileira também, ela se transmite de uma maneira muito contagiante e isso vem se contagiando também nas salas de negociação. E a gente já tem também marcos muito relevantes a nível Brasil por conta dessas manifestações. É também um índice de que houve uma movimentação para a demarcação das terras indígenas que aconteceram entre a semana passada e essa. E isso já é muito histórico também para um legado como país. Agora, trazendo a importância também como cidadã, como mulher neurodivergente do território Mata Atlântica, como cientista, acho que é importante essa nossa presença e eu sempre brinco que eu sou uma engenheira enxerida num ambiente de negociação de relações internacionais. Então, a gente, obviamente, não tem toda a técnica, né, de negociação. Várias vezes eu entro numa sala, não entendo nada, mas eu acho que é importante porque como a gente está por trás de modelagens matemáticas, de fato, fazer os cálculos de metas climáticas para as empresas, é também importante entrar nesses ambientes porque são as decisões que vão ficar a nível internacional. E como que a gente vai traduzir essas definições internacionais, né, tomadas em ambiente multilateral para dentro de uma empresa, seja ela micro, pequena, média ou grande. Então é importante, de fato, a gente trafegar também nesses ambientes e também empoderar outras mulheres de múltiplas gerações e de todas as interseccionalidades. E eu também estou muito feliz que, né, em Bonn, esse ano, a gente tem um texto draft que é, inclusive, esperado que se aprove o texto de Gender and Climate dentro dessa conferência. Então, também estou aguardando como que serão essas definições desse texto, dessa pauta que une gênero e clima. Para quem acompanha a gente nesse bate-papo aqui na Zona Azul, além da sessão plenária, que acontece reunindo todo mundo ali com um lugar marcado, tem as 20 salas de reuniões paralelas, que também tem muita discussão importante. E aqui nessa COP teve sobre gênero e clima e infância e clima. Isso é comum da gente ver, Dani, de discussões paralelas também trazendo um recorte de idade, de gênero? É uma mobilização que acontece já há algum tempo e cada vez mais vem uma crescente, inclusive a gente como Pacto Global, como é parte do Sistema ONU, a gente recentemente, nessa pré-COP, a gente foi convidado pelo Unicef, né, a agência que olha para crianças e adolescentes, e eles estão muito mobilizados, inclusive com o Instituto Alana, porque há uma mobilização para que haja talvez dentro da própria COP, a COP da infância, a COP das crianças, para que se traga o olhar da juventude dentro, inclusive, dos próprios textos. Então, é uma crescente que, de fato, vem acontecendo, não é uma pauta do pacto, por isso que eu gosto de devolver para quem é sponsor desse público-alvo, que é o Unicef. E como a gente está falando do pacto também, qual que é o principal objetivo, na sua visão, para as empresas agora, em curto prazo? Saiu dessa COP, o que a gente poderia ver de mudança? A principal mudança é que a gente saia da ambição e coloque na prática todas as metas que é necessário que haja uma integração do planejamento estratégico de negócio com o planejamento estratégico climático. Então as empresas realmente precisam se empoderar não só em fazer o monitoramento das suas emissões, utilizando o GHG Protocol, mas também utilizando o Science Based Targets Initiative para desenvolver suas modelagens matemáticas para desenvolver até quando e como eles vão atingir o net zero e que não ultrapasse 2050, que é o que a gente tem estabelecido dentro do Acordo de Paris. Então eu espero isso e é justamente isso que o Pacto Global desenvolve com o movimento Ambição Net Zero, com a plataforma de clima e todas as nossas iniciativas climáticas dentro da rede. E como que você enxerga o Brasil nessa? A gente, em comparação com as outras redes, a gente está bem? Qual que é a nossa posição? As empresas brasileiras estão engajadas? Olha, você fez a pergunta para uma pessoa otimista, cautelosa e extremamente fã da presidência da COP30. Então, eu acho que a gente não teve realmente melhor pessoa para ser indicada como presidente da COP, que é o nosso embaixador André Corrêa do Lago, mas também a nossa querida, fundamental, extremamente técnica e diplomática Ana Toni como CEO. Então, a gente não poderia estar em melhores mãos. Eles são realmente assim,
muito honrosos perante as outras partes, eles são considerados mesmo assim, referência dentro do ambiente multilateral e sempre são recorridos até mesmo para resolver algum tipo de conflito que não se entra em algum acordo. Então eu tenho absoluta certeza que a gente vai ter vários marcos históricos dentro dessa conferência e realmente muito por conta do trabalho de toda a equipe do André e da Ana Toni dentro da presidência COP30. Mas falando das empresas, que é o olhar do pacto, as empresas brasileiras numa comparação com as outras, como que a gente está? Muito mais engajadas, muito mais. A gente tem uma participação volumosa de empresas, acredito que isso vem se crescendo, mas eu estou muito feliz. A semana passada inteira a gente realmente, assim, a gente pode chutar baixo que encontrou para mais de 100 empresas dentro que fazem parte da nossa rede, ainda não fazem parte, mas se interessaram. Então, as empresas brasileiras são realmente engajadas na pauta, estão interessadas em aprender. E participar de um evento desse não é só importante para relacionamento, para desenvolver negócios, mas também para entender, bom, estou aqui, como que agora, né, que foi até mesmo a sua pergunta, como que agora eu faço para levar todo esse conhecimento para dentro das minhas estratégias com a minha equipe, com as minhas operações. Então, é um diferencial as empresas brasileiras. Daniele Melo Freire, gerente de clima do Pacto Global da ONU, mais uma vez, obrigada, tenho certeza que vai contribuir muito no nosso debate por aqui. Muito obrigada, Isabela, obrigada pelo convite, obrigada, Band.